Olá, 1º de julho de 2025. Seja muito bem-vindo ao meu canal, primeira live do mês de julho de 2025. Hoje a gente vai falar sobre sinais de que a saúde bucal do idoso está sendo negligenciada. O idoso não é invisível. O que que a gente pode falar sobre isso, né? A boca sempre fala quando o corpo precisa de atenção. Uma coisa que quem já me acompanha sabe que a boca, ela sempre dá sinais precoces. A boca é um lugar sagrado. Eu sempre falo que a boca é sagrada, que ela dá sinais precoces e que se a gente der um pouquinho de atenção para a boca, ela pode evitar uma série de complicações, em relação à pessoa idosa. Mas qual é o grande problema? Ninguém está prestando atenção na boca, lamentavelmente. E você? Você saberia reconhecer quando a saúde bucal de um idoso, do seu parente, do seu familiar, ou do paciente que você vai visitar, eventualmente a cada ano ou a cada 6 meses, você sabe ver se a saúde bucal do idoso está sendo negligenciada? É sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje, tá? Envelhecer muda a boca, mas também muda o olhar. A gente precisa ter um mindset diferente quando a gente fala sobre idosos, né? A gente vem falando, a gente tem uma disrupção dentro desse canal e dentro das minhas redes sociais de discutir o envelhecimento, não falar sobre odontogeriatria, não ficar confinado na boca, porque a boca ela está conectada a todos os sistemas e a gente, como cidadão, como ser humano, a gente precisa tratar o ser integral dentro da sociedade, como que ele se relaciona, como é o relacionamento dele familiar. Por isso que eu gosto muito sempre de falar com meus colegas dentistas, com os meus pares, com os meus colegas médicos, com fisioterapeutas, com farmacêuticos, enfim, com todas as pessoas com as quais eu me relaciono, perdão, que eu sou mais favorável para que o dentista estude gerontologia, porque é uma área mais completa. Quando a gente fala que muda a boca, a gente pensa o quê? Em mudanças salivares, você pode ter uma maior propensão à dor, sensibilidade, e essa percepção ela vai mudar com o tempo. Esse envelhecimento fisiológico não significa que você vai ter ausência de dor ou de patologia. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, o que a gente observa nessa geração de ferro, que passou por guerra, que passou por uma odontologia que não era tecnológica, que passou por procedimentos muito invasivos, muito cruentos, com técnicas, que eram mais dolorosas. E eu escuto muito assim: é assim mesmo, doutora. É assim mesmo. Então, é uma prótese que ele precisa se adaptar, é um material muito duro que ele tem que. Sabe aquela história assim? O que arde cura, o que dói cura. Então, o que a gente observa assim é a cultura do é assim mesmo. Então, eu já cheguei em situações assim de ver próteses horrorosas, situações horríveis, porque existia essa cultura que às vezes o próprio idoso cultivava. É assim mesmo e não há nada a fazer, porque era uma pessoa idosa. A gente precisa combater isso, tá? Essa invisibilidade da pessoa idosa é uma questão muito triste e a gente precisa todos os dias falar sobre isso, porque existe muita coisa que a gente pode fazer. E esse mindset do dentista também precisa mudar, viu, colega? Porque a gente na faculdade, eu entendo você, porque na faculdade a gente aprende a fazer o perfeito, né? A gente precisa ser resolutivo. Senta na cadeira e entrega o perfeito, procedimento, procedimento. E a mão clínica, a sabedoria, ela vai te mostrando que feito é melhor que perfeito. E você pode fazer ciência, com sabedoria, ciência com propriedade clínica e embasamento científico, resolvendo a vida de muita gente, sem deixar a academia triste, tá? Então, nada de ter invisibilidade da boca quando você for cuidar o idoso, o ser integral. E, lamentavelmente, 40% dos idosos do Brasil não vão a dentista há mais de 30 anos. E aí você pensa, Tostine vende mais, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Por que 40% dos idosos brasileiros não vão ao dentista há mais de 3 anos? Porque os dentistas brasileiros só querem fazer toxina, só querem fazer ROF. Essa nova geração não acordou ainda para o envelhecimento populacional? É uma hipótese. Qual é a outra hipótese? O dentista ah, tem medo desses pacientes? Medo, entre aspas, ele não sabe tratar doenças crônicas? What else? O que mais? Não tem o equipamento portátil? Uma segunda hipótese. Uma terceira hipótese. É mais trabalhoso?
não sei por onde começar. Olha, tem uma onda, tem até um livro publicado chamado Shopper 60 mais, que é uma onda do mercado 60 mais. A população em 2050, 2030 já vai ter um movimento, ela vai ser muito numerosa e o idoso de hoje, ele sabe muito o que ele quer. Então, é, se eu puder deixar um conselho para vocês, olhe para essas pessoas de uma forma mais carinhosa, porque eles vão ser a maior parte da nossa fatia populacional em muito pouco tempo. O Brasil está envelhecendo de uma forma muito rápida, numa velocidade muito galopante, muito mais do que a Inglaterra, muito mais rápido do que o Japão. Inclusive, tem uma grande expectativa do mundo para saber como que o Brasil vai fazer para se organizar em todos os aspectos em relação a esse envelhecimento. E a saúde é uma das grandes expectativas do mundo em relação ao nosso país. Fica essa dica. Agora eu vou passar para vocês as três dimensões da negligência bucal, tá? Três dimensões da negligência bucal. A número um são as comportamentais. A mais óbvia, recusa alimentar. Aquele idoso que sempre foi bom de boca e de repente ele começa a recusar o alimento, desconfie, tá? Apatia e irritabilidade. Essa é a primeira. A segunda, questões funcionais. Engasgo, fala alterada, mastigação lateralizada. Começa a tender a jogar a mastigação para um lado ou para o outro, ou então o alimento começa a vazar pelo um canto da boca. E terceiro, visuais e olfativos. A questão do mau hálito, né, da halitose, feridas, ou então assim, a gente começa a observar alterações na consistência salivar. Aquela saliva, ai, doutora, tá com uma saliva grossa. Eu não consigo aspirar essa saliva, saliva toda hora tá entupindo a nossa aspiração, uma saliva muito grossa. É uma outra dica que a gente deixa. E o mais interessante dessas dimensões de negligência bucal é o seguinte: vamos prestar atenção aqui. A gente falou de coisas localizadas que a gente consegue observar na boca e que, na maior parte dos casos, elas estão confinadas à boca. A gente observa uma ferida, eu sempre falo isso, uma ferida na mucosa jugal, uma ferida na língua, pobre da língua, embaixo da língua, ninguém olha. Ali o assoalho bucal, ninguém levanta a língua para ver o que que tem embaixo do assoalho bucal. Às vezes é um dente com mobilidade que, quando mexe, ele balança, é muito desconfortável para o paciente. E como a boca é aquela figura no plano clínico do paciente que ninguém chamou para conversa, como a boca ainda não foi convidada para as discussões, ninguém colocou a boca à mesa, ninguém ofereceu uma cadeira para a boca, ninguém pensa nela, ninguém fala sobre ela, a boca está abandonada, coitada. Então, o que que as pessoas pensam? Papai está piorando o cognitivo, papai está com Alzheimer, papai está piorando a demência. Questões de origem bucodental simulam problemas cognitivos. Percebem a dimensão disso? Percebem a urgência disso, a urgência de segurança clínica, de segurança do paciente disso? Um problema que era uma coisa mínima que a gente podia resolver com a simplicidade de uma visita odontológica, de um parecer odontológico, de uma visita clínica odontológica simples, com uma negociação com o geriatra, uma laser terapia, de repente um desgaste, uma coisa, não precisa nem ser um tratamento invasivo, uma visita odontológica na filosofia da Slow, não precisa invadir, fazer uma coisa muito conservadora, mas não. Se você não tem um mindset da terapia odontológica dentro do time, você já pensa logo em demência. Aí você já joga um médico, já interna, já faz um monte de investigação. Será que tem fonte infecciosa? Será que vamos colher um laboratório, vamos ver se tem fonte infecciosa, porque de repente é alguma confusão mental de origem infecciosa. Será que na verdade não era nada disso. Era uma coisa muito simples. E aí, olha a cascata de eventos que a gente gera. A gente gera internação, uma série de exames, muitas vezes muitas visitas médicas, o geriatra que solicita o parecer do neuro, às vezes solicita parecer de psiquiatra, entra uma fono para fazer um parecer
quando é um evento fonoaudiológico novo, ou então fazem mais visitas de fono. Na verdade, o que que era um problema dental. Entendam bem, eu não estou aqui dizendo que o dentista vai resolver todos os problemas. Eu vou levantar aqui a bandeira do dentista para dizer que o dentista precisa ser parceiro e a boca não pode ser deixada de fora. Vou até levantar essa mão aqui que tem meu coraçãozinho aqui, tá? Pelo amor à odontologia. Eu sempre vou levantar a bandeira de que deixem a odontologia passar, deixem a odontologia participar. Nós temos muito para oferecer e sempre agregar. O que a gente não pode é ficar de fora. Quando a gente fica de fora, o que que acontece? A boca é sempre a última a entrar. E quando a gente é a última a entrar, a gente já pega o problema no final. Como é o problema no final? Já está recusando dieta há 15 dias, já passou uma sonda, aquela lesão de boca, de mucosa jugal, que começou com um trauma do canino, que começou pequenininho, já abriu uma laceração, muitas vezes já transfixou. Então, vamos começar a repensar o nosso cuidado e começar a considerar a figura do dentista. Right? Seguindo. Sinais comportamentais ainda. Em relação ao sinal número um, vamos destrinchar um por um. Em relação à recusa alimentar, né? Principalmente mais duros, que tem uma demanda por mastigação, que precisa mastigar alimentos mais fibrosos, que precisa ter atrito nos dentes, na mucosa, ou essa irritabilidade, apatia súbita. O paciente também não quer escovar os dentes ou abrir a boca. Ele não quer ali que, se ele está com a boca com dor, entendam bem, a gente que está mais com o nosso cognitivo super organizado, se eu perguntar para você, um paciente de 30 anos, onde dói? Ele está com uma afta embaixo da língua. Ele vai levantar e vai apontar para mim, dói aqui. Eu já olhei no espelho, ele consegue até me dar uma descrição da lesão. Mas um paciente mais idoso, ele, por mais que ele seja lúcido, ele tem mais dificuldade em fazer esse movimento. Então, tá com dor, ele vai evitar levar ali a escova de dente, o alimento, às vezes até a água, dependendo da escala de Eva, da dor que ele tem na escala de Eva, que é aquela escala de dor que vai de 0 a 10. Então, a tendência é evitar qualquer coisa que vá na boca. Então, ele fecha completamente a boca por uma questão de defesa. E também uma dificuldade de dormir ou uma agitação noturna. Eu preciso, só um minutinho aqui, que eu preciso tirar esse, desligar isso aqui para até por respeito a vocês, porque senão isso aqui não vai ficar, não vai parar de. Pronto, pronto, muito bem. Então, continuando, a gente tem uma questão assim de rejeição total, não só de alimentação, mas às vezes de água, dependendo da queixa de dor. Então, seguindo. Em relação aos sinais funcionais, pode estar lateralizando, como a gente falou, compensa a mastigação de um lado só, e aí pode ter uma tendência a começar a querer engasgar, tosse para comer, começa a ter uma fala alterada, então tem uma fala pastosa, uma fala mais arrastada. Se faz uso de prótese, aí de repente começa a ter dificuldade para se adaptar àquela prótese. A prótese começa a cair, ou então evita usar a prótese. Em relação ao que a gente falou dos sinais visuais e olfativos, aquela halitose mais forte, mais constante, que é o mau hálito, alteração no padrão salivar, uma saliva mais espessa, ou então você começa a ter ausência de saliva, o paciente começa a ficar com a boca mais seca. Você olha para aquela gengiva, a gengiva está vermelha, sabe? Você começa a observar feridas, ou então um recobrimento assim de placas brancas. E você começa a olhar para a prótese, para a dentadura, você vê restos alimentares na prótese, possivelmente porque não tem mais a quantidade de saliva adequada para poder fazer um bom selamento dessa prótese e o que a gente chama de hidratação e lavagem natural da peça. E por que que ninguém percebe, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que que ninguém percebe a boca? Por que que ninguém nota a boca? Eu acho que nos modelos de negócios existe uma falha, uma falta de triagem odontológica. Dentro de instituições de longa permanência, hospitais. Em hospitais eu sinto que isso está mudando um pouco. A gente tem alguns recortes, principalmente em centros de terapia intensiva, a gente teve algum avanço depois da pandemia, mas ainda tem muito grande ausência de protocolo nas instituições de longa permanência. Os cuidadores têm medo de tocar ou abrir a boca. Eu não consigo entender muito isso, assim, a boca
É, tem uma coisa assim com a boca de um milindre assim que vai machucar, que eu respeito muito assim, mas eu sinto assim que tem, além de não é um respeito assim, é um medo mesmo de machucar a boca e uma dificuldade em acessar a boca por paciente fechar a boca e naquele momento bater com a escova de dentes, o que é muito louvável, mas precisava ter um treinamento para poder alinhar, né, todos esses atores, para ficar todo mundo na mesma página e não deixar os idosos sem a higiene oral. E existe uma questão assim que eu vejo que os profissionais normalizam. Se ele não reclama, ele não tem nada. Como se isso fosse um padrão, assim, se isso fosse uma coisa natural. A gente normaliza o errado. Se o idoso não reclama, é porque ele não tem nada? Não, nem tudo é verbalizado. Nem tudo que está errado é verbalizado. Se vamos levar para o lado da medicina, a gente não passa visita nos pacientes todos os dias, eles não são examinados todos os dias, a enfermagem também não examina os pacientes todos os dias, não faz lá a conferência da pele para ver se tem lesão de pele, não faz a conferência para ver se tem empastamento nos membros inferiores, enfim. E aí a boca, ela fica de fora. Por que que a boca fica de fora? Se alguém um dia descobrir isso, por favor, me conte, porque é, eu tenho muitas hipóteses. Um dia eu quero escrever um livro, eu quero convidar vocês, cada um vai escrever um capítulo, porque eu só consigo pensar no modelo econômico, né? Mas além do modelo econômico, assim, tem muitas coisas que eu noto, assim, de dificuldade de alguns profissionais que dão banho, que ficam confortáveis em fazer coisas até piores, mas tem dificuldade com a boca. Gente, a boca é tão bonita, a boca é romântica, a boca, ela é filosófica. A boca é ligada a funções tão importantes, a boca conecta com o pulmão. Quando a gente nasce, agora eu tô indo para um outro caminho, mas quando a gente nasce, a gente dá o primeiro choro, é o primeiro hello life, é com a boca. O que eu vejo assim nos hospitais, assim, com todo o meu respeito à enfermagem, tinha grupos assim de enfermagem que tinha muita dificuldade com a boca, e eu falo isso com muito respeito, eu sempre acolhi, sempre respeitei. Eu também tinha dificuldade em outras áreas, eles também me acolhiam, era sempre uma via de mão dupla, e eu não entendia, assim, como que eles fazem coisas tão incríveis, coisas tão fantásticas, e com a boca que eu, assim, para mim, né, é uma coisa simples, tão bonita, enfim, é algo que eu ainda, até hoje, não consegui entender. Além da questão econômica, existe um quê a mais, tá? Então, o que que nós devemos fazer? Vamos agora a algumas dicas de o que devemos fazer quando notarmos sinais de possíveis negligências na saúde oral de idosos. Primeira coisa, não normalizar os sintomas. Vamos abandonar essa crença de que porque o idoso não reclama, está tudo bem. A gente precisa ter uma rotina, um protocolo de avaliação, tá? Buscar dentistas experientes em idosos. Sempre tem alguém. Busca um contato na sua rede de apoio, pergunta para o porteiro, a fonoaudióloga, para o fisioterapeuta. Esses profissionais que fazem atendimento a idosos em home care sempre tem alguém de confiança para indicar. Faz uma solicitação de triagem. Se o seu familiar está internado numa instituição de longa permanência, é residente de uma instituição de longa permanência, conversa com a gestão da instituição. Normalmente existe um dentista de referência, o geriatra conhece alguém, solicita um parecer. Se não conseguir ninguém, na pior das hipóteses, essa não é a função da fono, mas a fono ela pode fazer, ela não tem competência para dar diagnóstico nem respaldo legal, mas a fono é uma super parceira da odontologia para fazer identificação de possíveis gatilhos e identificar se existe ou não uma urgência de fazer um atendimento odontológico. Eu não estou aqui para dizer que a fono substitui o dentista, não estou fazendo isso, mas já teve muitos casos que, na falta do dentista, foi a fono que identificou a necessidade de uma consulta odontológica que deveria acontecer em 24 a 48 horas no máximo, tá? Uma outra dica: integrar a saúde bucal no plano de cuidado, isso é urgente. Se você é gestor de instituição de longa permanência e você, na sua estrutura de budget, no seu orçamento, você não tem como manter um dentista
na sua rotina, você não tem como manter um dentista no seu orçamento como custo fixo, solicita uma consultoria para ele criar um processo de cuidados, para ele criar uma linha de cuidados, fazer uma folha de admissão, quando o idoso for admitido, quando o residente for admitido, ter lá uma folha que a enfermagem rode e gerar lá um score de risco, por exemplo. Dependendo do score de risco que for gerado, aciona o dentista ou não. O que não pode é entrar no escuro. Quando o idoso é admitido na instituição de longa permanência, ele é todo checado. E por que que a boca não é checada? Então, a boca precisa estar nas discussões do idoso, tá? E por último, a escuta, o vínculo e o respeito acima de tudo. Sempre trazer o paciente para conversa quando tiver uma performance cognitiva que possibilite isso, e ainda que tenha momentos de cognição que possa possibilitar essa partilha. É muito importante fazer com que o paciente se sinta pertencente, se sinta dono, né, protagonista, porque afinal de contas é a sua boca, é o seu tratamento, é o seu cuidado, e na falta disso, trazer o paciente e o familiar. E quando a dor cala, a boca grita. Paciente, se tiver idosa em home care, vamos pensar um caso clínico aqui. Isolada, parou de se alimentar. Não era depressão, era dor ao mastigar. Após a intervenção odontológica, ela voltou a se alimentar e cantar. Isso já aconteceu comigo com uma paciente de um geriatra que eu já conheço há muitos anos, que já me deu muitas oportunidades. Eu aprendi muito com ele. E foi um caso de uma paciente nonagenária com múltiplos restos radiculares no bairro de Copacabana, que foi assim o case da minha vida. Ela não cantava, que a gente está fazendo um caso clínico que nós criamos, mas a paciente pediu depois para colocar próteses. E ela não comia, ela era inapetente, ela comia igual um passarinho mesmo. A própria técnica falava assim: ah, ela come igual um passarinho, ela come muito pouco. E a gente fez uma intervenção nela bem. Eram muitas raízes. A gente fez em casa, a pedido do geriatra, ela não foi internada, ela tinha uma boa clínica, a parte orgânica dela era boa, então a gente foi fazendo aos poucos com anestesia local. E depois que a gente terminou tudo, ela veio num crescente, o laboratório dela mudou, mas ela começou a se alimentar tão bem, ela aumentou o número de sessões de fisioterapia. Vocês sabem que eu também conto os casos que não dão certo. Eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou uma super dentista. Esse caso realmente eu falei, uau! E a paciente falou, eu quero colocar prótese. E vocês sabem, né, que a prótese inferior, a gente tem essa dificuldade dela não segurar por conta de rebordo reabsorvido, a própria posição da língua. Pois ali tudo deu certo, as estrelas se alinharam e foi assim, o case da minha vida. Foi muita felicidade, realmente, aquele atendimento. E vale a pena, vale a pena. Se a gente, nesse caso, se não tivesse tido um investimento, uma sensibilidade, tanto da minha parte quanto da parte do geriatra, a gente podia pensar assim: deixa como está. Deixa como está, é uma paciente nonagenária, para que que vai mexer? Olha o improvement que a gente deu na vida dela, em termos de melhoria, não só de bem-estar, mas até de ganho ponderal, assim, de nutricional, e também de qualidade de vida, de ter prazer em se alimentar, porque ela teve possibilidade de ampliar suas escolhas em termos de cardápio, que era uma paciente de bom nível financeiro, ela pôde ampliar a sua escolha de cardápio, ela começou a descer, ir lá comer seu bolinho, então vale muito a pena essa história de se não dói, não reclama, deixa como está, e é assim mesmo, não tem que mexer porque está idoso. Sinceramente, isso é uma conversa que chateia muito. Então vamos para o nosso checklist. 5 sinais de alerta. 5 sinais de alerta: mau hálito que não melhora, rejeição de alimentos ou uma mastigação lateralizada, dificuldade na fala, uma fala compensada, uma fala pastosa, uma fala arrastada, ou engasgos, prótese mal adaptada ou ferida, paciente que começa a fala diferente porque tenta ficar adaptando uma prótese com a língua, e alterações de humor, irritabilidade ou isolamento sem causa aparente. Antes de pensar
em questões cognitivas, reflita: será que não existe algo na boca, localmente, que está simulando um processo cognitivo? Antes de avançar e fazer investigação cognitiva, olhe para a boca primeiro. Encerrando, a boca é parte da dignidade. Quem cuida precisa ouvir o que a boca está dizendo. Se você gostou do que a gente conversou, se isso que foi dito aqui hoje tocou em você aí em algum lugar, compartilhe essa live com alguém que cuide de pessoas 60 a mais. Nossa próxima live é na próxima terça-feira, sempre às 19 horas. Próxima terça-feira, dia 9/7, e o tema vai ser como a odontologia pode gerar valor real na jornada do idoso. E se eu fosse você, eu não perderia essa por nada. A gente se vê. Muito obrigada e até mais. Tchau.